Fala, turma, vamos lá? Collar e estratégias zero cost. O que é uma estratégia zero cost? É uma estratégia sem custo. Você pode montar várias estratégias com opções sem custo, tá? Você pode montar estruturas. O que você não pode, em hipótese nenhuma, achar é que essa estratégia é sem custo e não aumenta seu risco. Ela aumenta. Se você monta uma estratégia sem custo, você está aumentando o teu risco. O teu risco está subindo. Tá ok? Você está se expondo ao mercado. Você não tem risco. Entrou numa operação sem custo, tem risco. Você passou a ter risco. Tá ok? Porque eu vejo algumas pessoas montando operações, as operações dão errado. Ao invés de assumir o prejuízo, o que as pessoas fazem? Elas montam, elas rolam essa operação, transformam esse troço numa outra coisa, sem botar dinheiro. Isso aumenta o risco delas. E se a operação continuar indo para o lado errado, o buraco vai só aumentando. E o buraco, ele não tem fim até que a corretora te stop. Tá ok? Então cuidado com isso. Soa muito bem você falar assim, não, eu vou fazer isso aqui, não sei o que, de custo zero. Sim, mas a hora que você meteu uma estrutura de custo zero para sair de uma outra que estava dando prejuízo, você está aumentando o risco de que essa estrutura nova dê prejuízo se for para o lado errado. Se for para o lado certo, você vai recuperar. Tá ok? Então cuidado para você não aumentar demais a estrutura que está sendo montada e aí incorrer numa chance de perder mais dinheiro do que já está perdendo. Tá bom? Collar. O que é o collar? Qualquer estrutura, galera, de zero que não custar nada é uma estrutura de zero cost. O collar pode ser uma estrutura de zero cost. Tá? Vou te dar um exemplo de collar de zero cost, mas enfim, você tem inúmeros exemplos de estruturas que podem ser feitas sem custo. O que é o collar? Collar é o seguinte, imagina que você tem um gestor que tem um monte de ações de uma empresa de hipermarcas, por exemplo, IP3. Ele tem uma pancada. Mercado ou de Arezzo, vamos para o Arezzo que é menos líquido, né? O cara tem um monte de opção de ação de Arezzo. Está aplicado lá em Arezzo, bastante aplicado. É uma ação pouco líquida, ele não consegue dar saída nisso com facilidade. E ele está vendo que o varejo está mal, o varejo está ruim, taxa de juros vinha subindo, varejo caindo. Arezzo estava caindo de preço. E aí ele resolve, ele acha também que vem um resultado de Arezzo aí, como as pessoas estão sem dinheiro, o resultado de Arezzo não vem bonito. E ele quer se proteger, por quê? Porque se o resultado for ruim, na divulgação de balanço, o mercado vai socar a ação vai despencar, e ele está com medo que isso aconteça, isso impacta a cota dele, impactando fortemente a cota dele, ele pode ter saque, então ele quer se livrar dessa história, e ele quer montar uma proteção para Arezzo. O collar pode ser uma proteção. Aí o que ele faz? Tem várias formas de montar o collar, ok? O que ele faz é o seguinte, ele tenta montar uma estrutura em que se Arezzo sacudir até um determinado nível, ele não perde nada. A cota dele nem sente. Então ele vai lá, vende uma call, e essa venda dessa call vai financiar ou a compra de uma put ou a compra de uma trava de put. Então ele vendeu a call, não quer botar dinheiro, e vai fazer uma trava de baixa de put, onde ele compra a put com strike mais alto e vende a put com strike mais baixo. De tal forma que o gráfico dele vai ficar plano num determinado ponto. E aí depois ele inclina, e nessas inclinações ele começa a perder dinheiro ou ganhar dinheiro. Enfim, depende para a inclinação. A inclinação para cima está ganhando, para baixo está perdendo. Mas existe uma parte plana do gráfico. E nessa parte plana, se o preço oscilar ali, ele não perde. Então esse seria o collar. Eu vou mostrar para vocês os gráficos. Isso vai ficar bastante claro e simples para vocês. Então, para que se utiliza? Isso é muito utilizado por gestor. Muito. Talvez seja a estrutura que o gestor mais usa.
é para proteger. Proteger contra algo inesperado. Como é que o cara se protege contra algo inesperado? É porque ele sabe que normalmente é no balanço que eles fazem isso. Ele sabe que o balanço está ali. Ele não sabe como é que o mercado vai reagir com relação àquele balanço. O balanço é algo inesperado. O balanço pode vir bom ou pode vir ruim. Tanto é que as opções na véspera do balanço, elas aumentam a volatilidade implícita. A volatilidade implícita cresce. Então, como ele não sabe o que pode acontecer, como ele não tem ideia do que pode acontecer, o que ele faz? Ele monta um collar. Ele vai e coloca um collar. E aí, aquele collar protege ele num range. Cara, deu um Covid, caiu 50%. Tchau. Perdeu. A cota dele vai para o espaço. Mas num range relativamente estreito, ele está protegido. E aí, como eu disse, vou repetir, tem duas formas de fazer. Uma é só comprando a put. A outra é a compra da put contra a venda de uma put. Vamos lá. Estratégia muito utilizada por investidores que possuem grandes posições em determinados ativos, não estão dispostos nem a desfazer desses ativos naquele momento, nem correr o risco naquele instante, né? E em geral, de novo, balanço. Consiste na compra de uma trava de baixa de put ou uma put seca financiada por uma venda coberta. Venda coberta porque, dado que ele tem o ativo, ele está vendendo a call. E ele está vendendo a call para pegar dinheiro dessa venda da call e comprar a put ou a trava da put. Então aqui tem um exemplo com Petrobras, né, que eu coloquei o gráfico para vocês. O fundo tem uma posição de 10 milhões de ações de Petrobras. A cotação da Petrobras está 30,50. Petrobras vai apresentar balanço na semana que vem e o último guidance não foi conforme esperado. E, em pesquisa de campo, o investidor acredita que o ativo pode cair uns 20% nos 15 dias seguintes à divulgação do resultado. Então, basicamente, ele fez uma pesquisa, olhou para o último guidance que foi dado e, aparentemente, ele acha que vai ser ruim o resultado. Se o resultado for ruim, vão bater na Petro. Ela vai cair. E aí, o que ele está fazendo? Ele vai proteger, ele vai se proteger, dado que o montante é grande e representativo no fundo dele, ele vai se proteger naquelas 10 milhões de Petro que ele tem. E ele optou por proteger com collar. Então a primeira coisa que você vai ver aí é esse gráfico que está aí à sua esquerda representa o quê? Representa o ativo que ele está comprado, tá? Então o gráfico da esquerda representa o ativo que ele está comprado, aonde eu tenho aí o preço atual no zero, para o lado da direita está verde, ou seja, se o preço subir ele tem lucro, e para o lado da esquerda está vermelho, se cair, prejuízo. O que ele faz? E aí o preço do ativo é quanto? O preço do ativo é 30,50. O que ele faz? Ele vende uma call, essa daqui, ó, ele vende uma Petro G 366 no 3204. Eu coloquei aqui as quantidades de 1.000, mas óbvio que são 10 milhões, né? Ele vende essa no 3204. Então, tá aqui, ó, o preço tá aqui, 30,50. Ele vendeu aqui, ó. Esse ponto aqui, aonde estava subindo e fica plano, ou seja, nessa quina que a gente tem, na mudança de inclinação, ela marca o strike da call, tá ok? Então eu tenho aqui o strike da call, que vai ser 3204. Isso significa que de 30,50 a 32,04, o investidor, esse fundo está ganhando. Ou seja, se o resultado vier bom e a Petro subir, ele ainda tem aí uns 5, 6% para ganhar. Tá? A partir daí, a partir desse preço aqui, ele não ganha mais nada. Ele vai pegar esse dinheiro da call vendida, que é 79 centavos, e vai fazer o quê? Vai comprar uma put, que vai custar 90 centavos a put. Enquanto a put é bem ATM, 30,54. Então a put é aqui, ó, bem no preço, 30,54. De tal forma que, se a Petro cair, ele tem a put na mão. E a put valoriza e aí ele não perde. Essa é a lógica. Se a Petro cair, ele tem a put na mão e aí a put valoriza. Beleza. Quanto custou a put? 90 centavos. Então, se ele comprou a put de 90 e vendeu a call de 79, até agora ele pagou 11.
não é isso? Ele tem que desembolsar 11 centavos. Só que ele não está afim de desembolsar esses 11 centavos. O que ele tem que fazer? Ele tem que vender uma put, zerando a proteção dele. A proteção dele tem um limite. E esse limite vai até 26,54. Como é que você achou esse limite? Basicamente pelo financeiro. Ele estava pagando 11, aí agora ele vai receber 13 e vai ficar recebendo 2 centavos para pagar os custos. Pronto. É praticamente uma estrutura zero cost. E aí, na hora que ele faz essa operação aqui a 13 centavos, o que você tem? Você tem uma proteção até o 26,54, que é esse strike aqui. Então veja, se por acaso o preço que está aqui, com balanço, o preço sobe, ele tem uma gordura aqui para queimar, uns 5%. Se o preço cai, ele perde um pouquinho, alguns centavos. E isso segura fixo até onde? Até 26,54, que são mais ou menos uns 14, 15%. Então, a estrutura dele aguenta subida de 5, ela pega uma subida de 5 e para cima não ganha nada, e ela topa uma queda de 15. Se cair 30%, já era. Ele não consegue. Mas veja, isso é feito quando você tem um anúncio, quando você tem algo que pode ser inesperado, mas que está por vir. Não é o Joesley Day. O Joesley Day o cara não tinha isso aqui, não tinha cola. Por quê? Porque não sabia que aquilo ali podia acontecer. Covid? Pode ser. Covid você vinha acompanhando a Covid na China, na Itália, até que chegou ao Brasil. E aí o mercado americano, na verdade, despenca no nosso carnaval. Na Covid você tinha, se você acompanha o mercado, você tinha sinais ali que era para você sair. 2008, sim. 2008, sim. Só que ali dura meses, né? Ali dura meses. Então, assim, ali já era um pouco mais complicado do cara montar a estrutura dele. Porque você não tem uma estrutura montada para 8 meses. Essa estrutura é montada para um mês. Aí depois você vai montar de novo, o preço é outro. Os pontos aqui para segurar acabam sendo outros. Então, assim, pode ser que aconteça? Pode ser que dê para fazer. Mas são estruturas para segurar algo pontual, tá certo? E, além de ser pontual, é algo que você acha que tem chance de acontecer. Normalmente é balanço. O cara monta, sai o balanço, aí desmonta logo depois, se nada de extraordinário ocorrer no balanço. Aqui é uma outra estrutura aonde eu vejo muito menos essa do que a que eu mostrei anteriormente, tá? A que eu mostrei anteriormente eu vejo com muito mais frequência. É uma estrutura de venda de call financiando a compra de put. Então veja que eu escolhi uma call G36 no 31,54 a R$1 e uma put que é a S354 no 30,79 a 1,01. Ou seja, aqui você paga 1 centavo. O preço está aqui no 30,50, ele segura, ele consegue dar o ganho para o cara até 31,54, R$1 de ganho, e ele consegue segurar aqui no 30,79. No 30,79 ele segura até 0. Como eu não precisei usar a put vendida aqui embaixo para ajudar a financiar a put comprada, eu tive que fazer o quê? Eu tive que escolher uma call mais cara. Eu não escolhi a call de preço mais baixo que a put comprada porque eu não tinha essa put vendida. Então o preço da call financiou totalmente a minha put. Então ficou mais estreito o universo de ganho. Só que, por outro lado, eu consigo segurar qualquer preço. Por que isso não é tão comum? Porque os caras querem segurar um range. Eles não querem segurar tudo. Eles sabem que não vai para zero. Pelo menos acham que não vai para zero. Eles querem segurar o range. Então naquele range segura bem. Por isso você faz a put vendida e faz a call um pouco mais para frente. Se você pegar no mesmo strike a put e a call
call é mais cara. No mesmo strike a call é mais cara. E dá para ver aí, né? Porque a call tá valendo 31,54 na 31,54 e a put na 30,79. No mesmo strike a call é mais cara. Maravilha, turma. Então, ótimo. A gente falou aqui agora de collar e zero cost, tá certo? E na próxima aula, tá acabando, nós vamos falar de trava de baixa com call e com put. Vou falar as características da trava de baixa de call e put para vocês pensarem qual que vocês vão usar para fazer o hedge. Eu já falei, agora eu vou escrever e repisar esse assunto com vocês. Tá beleza? Galera, collar é muito importante. É muito usado, principalmente para carteiras mais robustas. Beleza? Fica, na minha opinião, ela acaba ficando mais... fica bem interessante você montar, mas você vai ter que montar um collar de quê? Ativo por ativo, né? Não dá para montar um collar do Ibov, por exemplo, para segurar a tua carteira por um tempo. Até dá. Você faz a conta para você ver quanto que você tem que colocar. Mas não é isso que os caras fazem, tá? O que os caras fazem é colocar um collar. Para eleição, por exemplo, estava cheio de collar. Os caras se encheram de collar mais largos e tal, porque não sabia o que estava por vir. Então é isso, é aquele momento específico que tem um evento, que você sabe que o evento vai acontecer, mas você não sabe qual vai ser o resultado do evento. Então você vai lá e monta uma collar para segurar a sua carteira. Beleza? Maravilha, turma. Abraço. Tchau, tchau.